Olá pessoal, eu sou o Lucis e hoje eu vou falar um pouco sobre o Svelte Kit. O Svelte Kit, no dia de hoje, inclusive, ele foi lançado em Public Beta. Isso significa que ele meio que está pronto para as pessoas começarem a testá-lo. E dando uma leve explicação, o Svelte é uma biblioteca barra framework para desenvolvimento de apps ricos de front-end, semelhante ao Vue ou React, se você for comparar. O Svelte Kit é um framework que utiliza o Svelte, feito pelo próprio time do Svelte, para a criação de aplicações que rodam no servidor, que produzem conteúdo estático, muito parecido com o que o Next.js representa para a comunidade React. Eu particularmente sou bastante interessado pelo Svelte, eu acho que eles têm uma filosofia bem interessante para a criação do, dos seus produtos. Em especial o Svelte Kit, eu tinha visto sobre o desenvolvimento dele há um tempo atrás, estava bem ansioso para ter uma versão mais usável. Aqui eu vou dar minhas primeiras impressões, eu vou fazer uma aplicação junto com vocês e comentar sobre o que achei da experiência. Eu não uso o Svelte com tanta frequência, conheço um pouco da API, mas não uso com quase nenhuma frequência. O Svelte Kit da mesma forma, eu vou estar aqui usando pela primeira vez com vocês. Esse aqui é o blog post do lançamento, aqui fala um pouco sobre como testar e como algumas das decisões que eles fizeram. Eu já dei uma lida aqui, fala um pouco sobre a mudança do bundler, né? Eles estavam usando Snowpack, agora passaram para o Vite. Fala um pouco sobre o uso do Svelte Kit numa aplicação do New York Times. É bem interessante. E também linka para a documentação do próprio Svelte Kit, que é o que vamos seguir a partir de agora, certo? Aqui tem uma leve explicação sobre como ele funciona. É um framework para construir aplicações web de alta performance. Cada página na sua aplicação é um componente Svelte. Você cria páginas adicionando arquivos na pasta source/routes, no diretório source routes do seu projeto. Isso vai ser renderizado no servidor. Vocês já devem conhecer um pouco disso. E tem várias coisas legais como code splitting, offline support, views com hidratação no client side, que isso é bem interessante, isso ocorre no Next também. E vamos lá, eu vou seguir esse tutorial aqui, certo? Abrir um terminal. Deixa eu dividir minha tela, talvez melhore. Preciso apagar essa aqui e dividir essa aqui. Vamos lá. Vamos criar nossa aplicação. Eu vou chamar de MyApp também para dar sorte. E em MyApp eu quero rodar um npm init svelte a versão next. Isso vai rodar uma série de processos, eu acredito. Beleza, fala que não é uma versão própria para produção, mas a gente tem coragem. Vou usar TypeScript? Vou. Que tipo de estilo eu quero? CSS por enquanto. Ok, já rolou. Agora eu preciso rodar npm install para instalar as dependências. Esse processo que eu fiz em cima só gera o template do projeto, eu acredito. Após isso eu vou abrir o código para a gente dar uma olhada. Vamos ver, está na minha outra tela. Vou dar um pouco de zoom. Mas antes disso, vamos ver como é o estilo, né? Eu tenho aqui um package JSON, just as usual. Tem um Svelte config, que talvez faça parte do desenvolvimento, mas parece algo mais técnico. Tem o tsconfig para o desenvolvimento de TypeScript. Meu app deve estar nesse source. Eu tenho um import de tipos aqui. Eu tenho um app.html que parece ser o entry point da minha aplicação. Uma coisa legal que acho que alguns desses frameworks oferecem. Aqui eu devo poder configurar alguma coisa mais geral. E aqui tem a parte do próprio Svelte, né? Eu tenho o routes, que como vocês viram, como a gente viu na documentação, representa a página da nossa app. Cada arquivo no routes representa uma página da nossa aplicação. Essa index eu suponho que é a rota barra, né?
É a única rota que tem nessa app. Aí vamos lá. Eu não tenho a extensão do Svelte nesse editor aqui. Vamos ver se tem uma versão fácil aqui para a gente instalar. Svelte for VS Code. Vamos ver se funciona. Mas a gente consegue ler de qualquer forma. O componente Svelte ele tem uma similaridade muito grande com HTML e CSS. Aqui eu tenho um Hello World, né? Eu chamo um counter, certo? Tem que dar um restart, daqui a pouco a gente dá. Eu chamo um counter que eu importo de outro arquivo que está lá naquela pasta lib. Eu posso abrir ele aqui agora. É o counter.svelte. Vamos descer aqui. Certo, aqui eu tenho um estilo CSS clássico, né? A gente escolheu isso. E é isso, basicamente o componente é a definição da nossa UI e dos nossos estilos. Esse counter aqui já tem um pouco mais de lógica, né? Tem um contador aqui, que é um estado. Eu tenho uma função de incremente, onde o usuário pode clicar nela e registra o número de cliques, acredito eu. Ok, vamos aqui fechar nosso editor, só para ver se o estilo funciona. Counter.svelte. Não funcionou, mas a gente vai seguir dessa mesma maneira. Ok, entendi como funciona a aplicação, vou rodar npm run dev. Isso aqui deve subir um servidor local na minha máquina, foi muito rápido, isso já é um ponto positivo. Deixa eu copiar essa URL, vamos abrir na nossa janela aqui. Localhost 3000, ok, bonita página. Eu tenho aqui um counter, né? Que eu posso clicar e ele vai guardando o número de cliques que eu faço nessa aplicação. Beleza, parece bem interessante o processo de dev, eu achei bem rápido. Eu imagino que se eu fizer uma mudança aqui como número de cliques e salvar, eu vou ter um update bem rápido e eu realmente tive. Eu acho que já usa Hot Module Replacement. Deixa eu colocar aqui do lado, né, pra gente ver quão rápido isso funciona. Counter, minha janela aqui eu quero colocar pro lado. E vamos tirar esse número de cliques, por exemplo. Vou salvar em 2 segundos. Salvei. Nossa, foi muito rápido. Acho que mais rápido que a experiência do Get e do Next da última vez que eu usei. Ok, achei bem interessante. Estou utilizando TypeScript aqui, né? Dá pra ver que eu coloco aqui a anotação de tipo. Eu pessoalmente prefiro utilizar TypeScript nos meus projetos. O Svelte já vem com suporte para isso, não preciso nem fazer nenhuma configuração louca. Pelo que eu vi por cima aqui da documentação, a gente pode criar também APIs, as rotas que vão ser resolvidas no back-end, que não necessariamente representam uma página, né? Essa parte aqui de routing é basicamente para você criar novas páginas. Não sei se eu quero fazer isso, daqui a pouco a gente pode ver. Mas eu queria testar esses endpoints. Eles são módulos escritos em arquivos TS que exportam funções correspondentes a métodos HTTP. Por exemplo, nosso blog pode requisitar dados de blog article.json. Ok. Bora ver se isso funciona. Eu achei bem interessante a forma de declarar. Eu coloco aqui o nome do método HTTP. Parece bom. Não sei se esses imports aqui vão me quebrar, mas vamos tentar criar uma dessas APIs. Não vou colocar no blog, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um arquivo em source routes api.ts. E aqui eu preciso exportar. Deixa eu criar primeiro a minha função. Ela consta. Vou fazer do jeito que o código pede. Export async function get que recebe. Entendi. Ele precisa desses imports aqui porque eu estou só exportando uma função, né? Ele não tem como identificar qual é o tipo dos parâmetros e da resposta. Então,
Se eu colar isso aqui, talvez eu tenha alguma melhora, né? Ok, aqui eu tive um problema simples. Eu vou dizer que eu tenho um request e um response. Não sei se isso vai estar funcionando. Talvez eu precise fazer alguma outra coisa, mas vamos ver se pelo menos funcionalmente isso rola. Eu vou retornar alguma coisa muito simples aqui. Eu vou retornar um objeto com um body. Hello. E vou salvar. Certo. Não estou tão confiante que vai funcionar, mas a gente pode testar isso indo no nosso app /API. E funcionou perfeitamente. Aí eu me decepcionei, mas por outro lado fiquei bem feliz. Aqui é uma horta de API, eu imagino que eu possa fazer qualquer coisa aqui, né? Acessar um banco de dados e tal. Isso é bem interessante para você criar a sua aplicação. Quando você precisa de algo mais específico, você só exporta uma função e pode fazer as coisas dela, como pegar dados de alguma outra fonte. Ok, isso eu achei interessante. Talvez seja só meus plugins aqui que não tenham deixado meu autocomplete funcionar. Mas eu confio no pessoal do Svelte. Ok. Vamos tentar criar uma nova página, né? Pelo que eu entendi, a gente precisa só adicionar uma rota. Ok, isso aqui é para definir o título da nossa aplicação. Imaginaria algo parecido com isso. Vamos criar esse about.svelte. Eu vou lá criar um arquivo no source, routes, about.svelte e vou copiar isso. About the site, deve funcionar, eu acho que esse componente é válido. E 7.2, eu acho que ele já atualizou. Nossa, a experiência de desenvolvimento é com certeza muito rápida, não esperava que fosse tão legal. Beleza, já está funcionando minha rota. Aqui, como você já deve ter visto, eu consigo aplicar estilos CSS, dá para usar outras coisas também. Eu achei tudo isso bem interessante. Vamos dar uma explorada na documentação, ver se tem mais alguma coisa legal para fazer. Certo, os endpoints a gente já viu, aqui ó, tem a definição de tipos. Ok. Eu achei isso bem interessante. Eles criam uma abstração sobre o request e o response, porque nem sempre esse app Svelte vai rodar em Node. Isso é uma coisa interessante. Pelo que eu entendi, a tecnologia do SvelteKit é criada independente da plataforma que roda o código. E o que acontece é que você conecta um conector mesmo, dependendo do ambiente que você vai rodar. Então você pode rodar ele num ambiente, pelo que eu entendi, de Python ou de outra linguagem, ou até de um serviço serverless. Eu acho que eu vi alguma coisa sobre isso quando eu dei uma olhada inicial nessa documentação. A gente tem aqui rotas de fallback, dá para colocar essa notação aqui que já é comum em outras aplicações para fazer um catch-all, né, ou receber algum parâmetro pela própria URL, isso é bem interessante. Esses layouts também devem servir para a gente reusar componentes pelo site de forma mais clara. E eu queria ver essa parte agora dos connectors. Legal. A gente tem acessível uma função fetch, que é equivalente ao fetch do web, né, do browser, que pode fazer requisições credenciadas e pode ser acessada por cliente e servidor. Que interessante, isso aqui é meio que uma forma de você passar suas requisições que são feitas no back-end para o front-end. Isso é uma coisa que em React depende muito da tecnologia que você usa. O próprio Apollo, o cliente do GraphQL, é que tem que fazer esse trabalho de fazer as requisições no servidor e entregar o dado para o cliente, né, na hidratação, reutilizar. Pelo que eu entendi, o próprio SvelteKit faz isso aqui. Essa parte parece ser bem interessante.
Se você retorna uma promise no load, o ExaltKit vai atrasar a renderização até que a promessa resolva. Isso aqui é de uma coisa que a gente não testou, né? Mas você, supostamente, nesses componentes aqui, no about mesmo, no counter, você pode fazer requisições em algum lugar, não sei qual. E essas requisições elas vão ser feitas no seu servidor e não no seu cliente, não no browser, né, do usuário, o que pode ser melhor. Aí o ExaltKit ele vai esperar essa requisição acontecer e você vai entregar essa resposta já pronta para o usuário. É uma coisa que eu sinceramente não verifiquei se já é possível. Eu posso dar uma busca logo mais, mas deixa eu falar para vocês o que é. Que a geração de conteúdo é realmente estático. Algo parecido com o que o Gatsby faz e algo parecido com o que o Next tem como adicional, né? Que é você criar uma página que não vai precisar de renderização do servidor nunca. Talvez isso possa ser ingênuo da minha parte e não tenha, mas eu queria dar uma olhada sobre isso. Pronto, não é Connector, é Adapter o nome que eu falei a vocês, ó. Para deployar o ExaltKit, você precisa adaptar um ambiente de desenvolvimento. Aqui a gente deve estar utilizando o adapter de Node, deve ser o mais comum, mas é possível você criar outros adapters. Dá para ver que eles têm um para Netlify, para Vercel, são ambientes que rodam código também de back-end, só que numa outra estrutura. Não está claro para mim se tem para outras linguagens, mas eu imagino que sim. Eu imagino que não seja complicado. Talvez esse adapter clássico seja exatamente o que eu estou pensando, que eu estava falando a vocês agora há pouco. É experimental. Ok. Eu acho que vai ser uma coisa possível, porque é uma necessidade da web moderna. Não necessariamente eu quero um servidor respondendo minha aplicação toda hora. Se eu vou criar um site para uma empresa, um blog, alguma coisa assim, eu posso resolver tudo com arquivos estáticos. Daí eu deployo em um ambiente que só aceita arquivo, né, como o Netlify mesmo, ou Firebase Hosting, alguma coisa assim. E meu site está no ar. O Gatsby ficou famoso com essa estratégia. Eu acho que é exatamente esse adapter static que resolveria meu problema. Eu achei bem interessante. A gente tem alguma coisa aqui sobre pré-renderização. Isso aqui deve ser em relação a essas estratégias justamente de renderizar estático, né? Eu imagino que aqui ocorra uma fase de build onde as páginas vão ser processadas e gerados HTMLs e CSS e JavaScripts. Com certeza eu vou dar uma olhada nisso no futuro. Temos aqui falando um pouco sobre a linha de comando. E eu acho que, em sumo, essas são as grandes opções. Eu posso dar uma olhada nessa parte de EMP. EMP é a tecnologia da Google, né, para a criação de páginas também, de certa forma. Gostei de como eles frasearam aqui. Parece que eles já dão suporte. Eu acredito que seja talvez só uma configuração do deploy, gerar uma versão de EMP do seu site. Isso é bem interessante. Tem várias pessoas, vários devs que têm que fazer um trabalho extra para gerar uma versão EMP do seu site, né? Certo. Esse loading aqui eu acredito que seja para você ter um controle maior do fluxo da requisição da sua aplicação dentro dos seus módulos Svelte, para quando você está criando uma aplicação mais rica. No nosso caso, a gente queria só testar aqui um pouco da experiência básica de desenvolvimento. Que minhas impressões foram que foi bem interessante. Acho que um pro é o suporte a TypeScript. Eu sei que isso é bem recente. E a velocidade também de deployment. De desenvolvimento, né? Não de deployment necessariamente, mas imagino que também tenham bons resultados. O Svelte também é conhecido um pouco por isso. Beleza. Eu vou estudar um pouco mais sobre isso. E talvez traga algum conteúdo específico de como construir um app utilizando o ExaltKit. Eu acho que seria bem interessante mostrar um pouco como é a criação de sites estáticos, talvez comparar com o Gatsby. E também um app mais dinâmico, né? Que utiliza muito bem todas essas APIs que são oferecidas para a gente. Outro ponto positivo é justamente isso aqui das requisições HTTP. Eu achei bem interessante como ele declara isso, como ele expõe isso, aliás.
e com certeza parece um projeto muito promissor que eu investiria meu tempo. Então essa é a minha dica, deem uma olhada no Svelte Kit. Já tá bem legal, né? Mas eu imagino que ainda tenha muita coisa a ser feita, correção de bugs e tal. Acho que eles falam um pouco sobre isso aqui, né? Também tem alguns bugs e alguns features que estão faltando, mas já está bem interessante e com certeza pode ser a próxima grande tecnologia que a web vai vivenciar aí. Muito obrigado, pessoal, e até mais.